Esta é Sofia Quetzer. Ela estava sorrindo, despreocupada, com uma expressão de alegria genuína que contrastava com o que estava prestes a acontecer. Seus olhos brilhavam com uma positividade inquietante, quase como se ela soubesse que algo estava prestes a mudar. E apesar dos vídeos que pareciam ter um presságio sombrio, ela parecia completamente alheia ao que o futuro lhe reservava. Os vídeos que você vê aqui foram gravados apenas alguns dias antes do seu desaparecimento misterioso. O que era apenas uma lembrança de uma vida cheia de promessas, logo se transformaria em uma questão sem respostas. Sofia está finalizando um estágio de 8 semanas em Uganda. Um estágio que havia sido meticulosamente planejado, com um futuro promissor na medicina esperando por ela de volta para casa, em Amsterdã. Sua carreira estava prestes a começar, mas havia algo a mais que ela queria. Antes de retornar ao mundo previsível e seguro de sua vida acadêmica, ela decidiu se permitir uma última aventura, uma viagem de 2 semanas pelo país, acompanhada por um guia e 3 viajantes. Uma jornada que deveria ser cheia de novas experiências, um fôlego de liberdade antes de entrar para o próximo capítulo de sua vida. No entanto, o que começou como uma viagem dos sonhos, onde a expectativa e excitação eram palpáveis, rapidamente se transformaria em algo sombrio e inesperado. Algo que não podia ser previsto, mas que estava lá, sem dúvida, escondido nas sombras. No 8º dia, algo aconteceu. Uma tragédia inexplicável. Sofia desapareceu sem deixar nenhuma pista, como se tivesse sido engolida pela terra. E à medida que você se aprofunda neste caso, se torna claro que ele é estranho e perturbador, de maneiras que vão além da simples compreensão. O mistério é grande e cresce a cada nova revelação, mas, ao contrário do que se imagina, nada pode ser deixado de lado como uma simples coincidência. Sombras pairam sobre o caso e a cada pista encontrada apenas geram mais dúvidas do que respostas. Fala pessoal, eu sou Marcelo Martin e você está no Marcelo Martin Crimes Reais. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o caso do desaparecimento de Sofia Quetzer, um dos casos mais incríveis de desaparecimento. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho das notificações. Bem-vindos a Amsterdã, uma cidade onde as ruas se estendem como espelhos d'água e os carros são substituídos por bicicletas que cortam o ar de forma silenciosa e rápida. A primeira impressão é de que tudo aqui parece perfeito demais, como se a cada esquina fosse cuidadosamente projetada para parecer impecavelmente charmosa, como se tivesse um cenário que aguarda o desenrolar de um enigma. Amsterdã, no entanto, é um paradoxo. Tem a calma acolhedora de uma cidade pequena, onde todos parecem conhecer os outros, mas também possui uma aura internacionalmente glamurosa, como se estivesse constantemente tentando esconder algo. Como se a cidade tivesse uma dupla face, uma que se apresenta ao mundo e outra que permanece oculta nas sombras. Durante o dia, você se perde nos museus e galerias de arte, um refúgio de cultura e história, mas à medida que a noite chega, o brilho das luzes vermelhas e a névoa densa que emana das cafeterias lhe faz lembrar um outro lado da cidade. Um lado que não tem medo de confrontar os vícios humanos, nem mesmo os próprios segredos. Aqui tudo parece à venda, até mesmo as almas mais despreocupadas. No entanto, por mais que a cidade pareça celebrar-se a liberdade sem filtros, ela mantém um tom pragmático, quase imperturbável, como se enraizasse a mentalidade contundente da Alemanha. Amsterdã é, de alguma forma, uma cidade que floresce não apenas com curiosidade, mas com conexões inesperadas. As pessoas se cruzam aqui como se fosse um simples acaso, mas algo mais parece sempre presente no ar. É uma cidade que preza pela honestidade, ou pelo menos a honestidade superficial, que valoriza a arte como uma expressão de beleza, enquanto permanece oculta em suas próprias contradições. Em resumo, Amsterdã é uma cidade que brilha, mas ao mesmo tempo carrega consigo uma sombra estranha que faz você se perguntar o que realmente acontece quando a cidade se desliga. Para Sofia Quetzer, Amsterdã era o lar. Mas mesmo aqui, a cidade parecia ter seus próprios mistérios, aqueles que ainda estavam para ser descobertos. E em uma cidade onde tudo parece impecavelmente perfeito, algo não estava certo.
algo que talvez ela não tivesse percebido. Nascida em 7 de dezembro de 1993, Sofia cresceu como a filha mais velha e única mulher em sua família, com 2 irmãos mais novos ao seu lado. Criada em Amsterdã, ela se destacava não apenas pela sua inteligência, mas também pela sua curiosidade incansável, algo que parecia ser sua verdadeira força motriz. Mas, por trás de seu brilho e ambição, havia algo a mais, uma inquietação silenciosa, uma sensação vaga de que havia algo além do que os olhos podiam ver. Sofia sempre foi ambiciosa, com uma mente brilhante e sedenta por conhecimento. Ela se destacou na escola, conquistando seu diploma de bacharel internacional com perfil científico duplo em 2012. Por um tempo, ela sonhou com os palcos, estudando em escolas de teatro juvenil, alimentando a esperança de se tornar atriz. Mas à medida que o tempo passava e suas paixões amadureciam, algo mais profundo começou a emergir, como se uma voz interna, ainda silenciosa e quase imperceptível, começou a guiá-la em uma nova direção. A medicina surgiu como sua verdadeira vocação, uma jornada que ela não poderia mais ignorar. Passando facilmente em todos os exames de admissão, ela ingressou na Universidade de Amsterdã, onde, em 2015, completou seu bacharelado com louvor. No entanto, ao invés de seguir diretamente para o mestrado, que seria naturalmente o próximo passo para quem almeja se tornar médica, Sofia tomou uma decisão que parecia contraditória. Ela decidiu fazer uma pausa de 1 ano, o que, à primeira vista, parecia uma decisão prática. Porém, à medida que se refletia sobre isso, começava a se perguntar se não havia algo mais profundo em sua decisão. Talvez um desejo de escapar, de se encontrar fora do caminho já traçado. Ela rapidamente percebeu que se fosse tirar qualquer tempo após a graduação, isso reduziria suas chances de encontrar trabalho. Então, o plano parecia simples. Agora que seu bacharelado estava concluído, ela passaria 1 ano fazendo o que quisesse antes de retornar para casa e concluir o seu mestrado. Era uma decisão que abriria portas e novas oportunidades. Mas à medida que ela se lançava nesse ano de liberdade, uma questão permanecia em sua mente. Seria essa uma oportunidade real de crescimento ou apenas uma fuga do que ela sabia ser inevitável? Prática, mas ao mesmo tempo aventureira, Sofia sempre foi uma jovem multifacetada e extremamente trabalhadora. Ela parecia estar sempre ocupada, correndo de um lado para o outro, provavelmente porque trabalhava em mais de 2 empregos e também era voluntária em um lar de idosos local. Ela era social e divertida, conhecida por ser aquela pessoa que, como os amigos a descreviam, iluminava o ambiente sempre que entrava. Mas há algo em ser essa pessoa, não é? Algo que talvez ela tentasse esconder, até de si mesma, porque para brilhar tanto, alguém precisa muito mais do que energia. Precisa, talvez, de uma lacuna que preenche com o trabalho, com alegria forçada. Para dar mais profundidade à sua personalidade, Sofia adorava escrever, desenhar, tocar piano e até dançar. Quando se tratava de esportes, ela gostava de basquete e remo. Mas, por trás dessas atividades, havia uma pergunta não dita. O que a movia? O que, de fato, ela estava buscando? Em 2015, ficou bastante claro que as ambições de Sofia estavam praticamente definidas. Ela queria se tornar médica com especialização em medicina tropical. Quando surgiu a oportunidade de um estágio no Hospital Lubaga, em Kampala, Uganda, Sofia não hesitou e agarrou a chance. Mas o que atraía em Uganda? Não apenas o estágio, mas algo a mais. Algo que talvez ela não soubesse que precisava encontrar. O Hospital Lubaga, localizado no coração da capital de Uganda, era um dos mais antigos do país, atendendo perto de 2 milhões de residentes de Kampala. Sofia, com seu usual otimismo e destreza, começou a aprender o idioma local, o Luganda, e estava determinada não apenas a trabalhar no hospital, mas também a se conectar com as pessoas do local. E assim, com apenas 21 anos, ela se preparou para mergulhar em uma nova cultura e aproveitar uma oportunidade única em sua vida. Ela partiu, cheia de expectativa e entusiasmo, pronta para se perder e se encontrar. Era o começo de um novo capítulo que, sem saber, seria também o seu último. Sofia chegou a Uganda em 31 de agosto de 2015, olhos curiosos, mochila nas costas e pronta para o tipo de estágio que mudaria sua vida para sempre. Ela estava cheia de entusiasmo para se envolver não só no mundo de Uganda, mas também com o mundo médico. Mas algo naquele momento parecia excessivo, quase como se o próprio universo tivesse ajeitado para que ela se perdesse em algo desconhecido. Através da SIC, ela se mudou para uma casa estudantil em Kampala.
Uma cidade vibrante e ao mesmo tempo distorcida pela quantidade de novos sons, rostos e desafios que a rodeavam. Ali ela dividia um espaço com voluntários holandeses e estudantes ugandeses. Uma mistura que parecia, à primeira vista, simples, mas em muitos dos seus relatos ela escrevia: nunca havia silêncio. Embora fosse uma pessoa de grande energia, parecia que o caos da cidade a alimentava, o que não fazia sentido para aqueles ao seu redor. A cidade, em sua vitalidade imensa, tinha uma qualidade estranha, algo não dito, como se as pessoas se perdessem nas sombras da própria rotina. Para Sofia, esse era apenas mais um passo para crescer. À medida que os dias se transformavam em semanas, ela se aproximava rapidamente dos seus colegas, até da própria cidade, que parecia ser viva, sempre pulsante. E então, em meados de outubro, uma visita que deveria ser uma simples reunião afetuosa com sua mãe, se tornaria o último pedaço de normalidade antes que o destino mudasse o rumo de tudo. Naquela época, a mãe dela estava se aproximando do final de sua carreira no jornalismo e produção de filmes. O reencontro, ocorrido em 14 de outubro, parecia repleto de sorrisos e abraços, a sensação de que tudo estava certo, mas no fundo, havia algo no ar que ela não podia identificar. Uma estranha sensação de antecipação, como se o momento estivesse prefigurado para algo que se aproximava, algo que estava fora do controle delas. Sofia se entregou ao trabalho no hospital, fascinada tanto pelos pacientes quanto pelas responsabilidades que ela assumia. Aqueles que trabalhavam com ela disseram que ela foi uma das melhores estagiárias que já tiveram. Ela parecia estar muito à vontade naquele ambiente, mas, e isso ninguém sabia, havia algo em sua maneira de lidar com os outros que não era apenas trabalho. Ela estava tentando desvendar algo dentro de si mesma, uma descoberta. Ela até parecia aprender Luganda, a língua local, não só para conversar com os pacientes, mas também para se conectar de forma mais profunda, para se tornar parte daquela sociedade. Mas o que ela procurava em Uganda? Era realmente o estágio? Ou havia algo mais em sua busca? Talvez uma resposta para uma pergunta não dita. Nas semanas seguintes, sua rotina se tornava uma mescla de hospital, mercados, boates, caminhadas pela cidade e, é claro, a tentação de tentar todas as comidas locais. Algumas ela amava, outras nem tanto, mas ninguém poderia culpá-la. Ela estava vivendo de uma maneira que parecia sem limites, mas ao mesmo tempo tentando escapar de algo. Está claro que Sofia encontrou em Uganda uma empolgação não preenchida, um vazio interior, algo genuíno. Mas conforme o estágio de 8 semanas lentamente chegava ao fim, ela admitia que não estava completamente pronta para ir embora. A medicina tropical não era mais apenas uma ideia distante, mas uma vocação que ela já sentia em seus ossos, como se o próprio destino tivesse se alinhado para ela. Em 22 de outubro de 2015, seu estágio se concluiu e o vazio começou a se formar. E, após as despedidas, o que parecia ser o prêmio final, uma viagem de carro com seus amigos. Mas seria realmente esse o prêmio ou uma tentativa de fuga? Foi quando Sofia, acompanhada de 2 amigos holandeses que conheceu durante o estágio e um guia contratado chamado Michael, partiram para ver Uganda de verdade. O que deveria ser uma viagem dos sonhos, a oportunidade de explorar savanas, cachoeiras, dezenas de pequenas cidades, logo se tornaria uma caminhada pela borda do abismo, onde, à medida que as horas passavam, algo em cada um deles parecia se fragmentar. Seriam 10 dias de liberdade, mas o que realmente aconteceu durante essa liberdade? Nada parecia mais seguro do que uma aventura planejada. Ou seria apenas o fardo da antecipação que tornaria tudo tão perigoso? E com esse sonho em mente, o que poderia dar errado? Bem, como o destino sempre mostra, algo sempre dá errado quando não se percebe o que se está à frente. O grupo viajou para o norte, em direção ao Parque Nacional Kidepo Valley, conhecido por sua paisagem acidentada e remota. Depois registraram em Apoka Safari Lounge, em 26 de outubro, onde o assistente do guarda, Steven, lembra-se de que se registraram em 2 cabanas. E naquela noite, o ânimo estava alto. Mas, como sempre acontece, quando a emoção toma o controle, alguma coisa deixa de ser controlada. Depois de pedir desculpa aos vizinhos por causa do barulho, Sofia parecia agir de maneira estranha. Uma sensação que pairava no ar como um prenúncio de algo mais sombrio. Ela parecia vulnerável, mas ninguém sabia o que isso significava ainda. Naquela noite, antes de amanhecer de 27 de outubro, a viagem tomaria um rumo bastante estranho. Às 4 da manhã,
Todos no acampamento acordaram com batidas agressivas. Um dos guardas de serviço saiu para investigar. Foi quando ele encontrou Sofia em uma plataforma elevada, batendo em vários painéis interpretativos. Ela parecia agir de forma compulsiva e incontrolável, o que, de imediato, levantou várias questões. Por que ela estava tentando incendiar a grama, algo que era extremamente perigoso e, como todos notaram, completamente fora do seu comportamento normal? Aqui começa um dos muitos plot twists dessa história. Sofia, de fato, tinha transtorno bipolar, embora nunca tivesse sido diagnosticada com depressão, apenas com episódios maníacos. Era unipolar, o que significa que ela experienciava manias sem os baixos da depressão. Como ela mesma nunca foi uma pessoa de grandes excessos emocionais, a sua reação parecia um reflexo de algo maior. O estresse de 8 semanas em um novo país, sem descanso adequado para processar todas as novas experiências. E esse episódio, aparentemente descontrolado, acabou por ser uma manifestação de algo que se construiu silenciosamente durante toda sua jornada. E sim, estava perto de uma estrada rural. Mas, de outra forma, estava no meio do nada, um lugar que, apesar da proximidade de um caminho de terra, tinha um silêncio denso e desolador que pairava sobre ele, como se o tempo se distorcesse ali. Quando Sofia disse aos outros que iria até o banheiro, a sensação era de que ela saía para um lugar familiar. O banheiro ficava apenas uma curta caminhada, mas naquele momento a simples tarefa parecia tão banal, tão insignificante, que ninguém poderia prever o que viria a seguir. Era cerca de 18 horas, 45 minutos antes do pôr do sol, e Sofia, com um sorriso suave e despreocupado, disse que voltaria logo. Então, ela saiu pela porta da frente, a última vez que seus amigos a viram. O que parecia ser uma simples despedida antes de mais uma noite em meio ao caos, virou um evento que mudaria tudo. E não foi uma despedida qualquer. Os minutos se estendiam e o grupo, no começo, não imaginou o que estava prestes a acontecer. Afinal, todos sabem que ir ao banheiro é algo tão rotineiro que, inicialmente, nenhum alarme foi disparado. Mas quando a noite começou a cair, a sensação de inquietação tomou conta. À medida que o sol começava a se esconder atrás das montanhas, uma preocupação sutil se instalava no ar. A escuridão da noite, com seus contornos incontroláveis, parecia mexer com a mente dos que estavam ali. Eles caminhavam até os blocos de banheiros, chamando o nome de Sofia em vão. O silêncio se arrastou, mas não era o silêncio tranquilo, era vazio, inquietante. Então veio a certeza. O banheiro estava vazio, silencioso demais para ser ignorado. No espaço de 15 minutos, a realidade começou a mudar, e com ela, o destino de Sofia. Agora todos corriam procurando-a freneticamente. O desespero se infiltrava nas palavras e nos gestos. Mas havia algo a mais. A sensação de que estavam procurando o impossível. Os guardas florestais foram chamados e, logo, começaram a vasculhar a área em círculos. Mas, com a escuridão se aproximando, a tarefa se tornava mais difícil. Em noites sem lua, Murchison Falls realmente parecia tinta. No meio da noite, os guardas se moviam com os sentidos apurados, muito mais com os ouvidos do que com os olhos. O mato parecia engolir o som, as sombras se tornavam quase palpáveis. Mas, apesar de todo esforço, a primeira noite de investigações não trouxe resposta alguma. Ao amanhecer, a busca se expandiu. Policiais se juntaram aos guardas e a operação de resgate se tornou uma das maiores que o parque já havia visto. Helicópteros sobrevoavam, barcos cortavam o Nilo e cães farejadores percorriam todo o terreno. Todos empenhados na mesma busca, como se o destino de Sofia estivesse em algum lugar invisível, fora do alcance de qualquer esperança. E, no entanto, o rio Nilo, com suas águas traiçoeiras, se tornava a maior ameaça. O rio tinha o poder de arrastar vidas para longe, empurrando tudo para baixo, sem deixar vestígios. A natureza, naquele momento, se tornou a maior inimiga de Sofia, mais perigosa do que qualquer humano. Voltando ao bloco de banheiros, os guardas logo descobriram a primeira pista. Próximo ao Nilo, uma garrafa plástica vazia abandonada. Era a garrafa de Sofia. Isso, claro, sugeria que ela poderia ter se aproximado da água. Mas por quê? O que ela estava fazendo ali sozinha naquela hora e para onde ela foi depois disso? Quando o sol se pôs, a operação já havia se tornado uma caçada sem fim. Era impossível entender o que estava acontecendo. Mas todos estavam certos de uma coisa. Sofia não havia desaparecido por acaso. Havia algo de estranho em sua ausência. Algo que não poderia ser explicado apenas pelo acaso. Ela não estava sozinha e algo mais estava envolvido. Margie,
A sua mãe, em 30 de outubro, chegou ao parque, sentindo-se como se estivesse entrado em um pesadelo que não tinha fim. A tenda de comando era o centro de sua dor, onde ela se viu diante de uma realidade que não podia entender. E, pouco depois da sua chegada, mais pistas foram encontradas. Fragmentos de tecido colorido, rasgados e amarrados em galhos, pareciam, mas não estavam no chão. Estavam elevados, quase como marcadores, pistas deixadas para trás para alguém ou algo encontrar. Pedaços de roupas, como se fossem sinais de que alguém tivesse passado ali. E havia mais, nas proximidades. A 5 metros de altura em uma árvore, haviam fragmentos, roupas íntimas, pedaços da calça, cuidadosamente amarrados. E o que mais? O sapato de Sofia, colocado de forma ordenada, seco, quase como se tivesse sido colocado por alguém. Perto dali, a bolsa vazia de Sofia e um outro sapato. Aquela cena começava a parecer extraordinariamente suspeita, mas algo a mais tornava perturbadora. A sensação de que estava tudo planejado. O comportamento estranho de Sofia, pelo que parecia, havia sido uma encenação, como uma teia de confusão que tinha sido montada ali, feita de maneira quase teatral. Mas por quem? E por quê? O que queriam esconder? Todos envolvidos no caso ficaram perplexos, com a sensação que a verdade estava sendo meticulosamente disfarçada. Para tornar as coisas ainda mais estranhas e preocupantes, aquela área já havia sido vasculhada na noite anterior. Então, por que aquelas coisas começaram a aparecer só agora? Era uma daquelas questões que parecia tão simples, mas, à medida que se olhava mais de perto, a resposta ficava cada vez mais evasiva. Só haviam duas possibilidades: ou as pistas haviam sido perdidas na noite anterior, ou alguém havia as colocado ali deliberadamente mais tarde. Para a família, a percepção de que tudo poderia ser manipulado foi quase insuportável. Uma espécie de humor negro, uma situação que já era angustiante o suficiente. Quanto à cena ali, bem, ela não ofereceu nada útil. Não havia sangue, não havia marcas de rastro, nem mesmo sinais de vida selvagem. O que era, por si só, uma pista de que as coisas não estavam indo tão simples quanto pareciam. E mesmo se considerarmos a ideia de que Sofia se despira e um momento de confusão entrou na água, como isso explicaria o fato de seus sapatos e roupas estarem agora a 5 metros de altura em uma árvore? Essas pistas, apesar de intrigantes, foram apenas mais um estímulo para uma busca desesperada. Quando, em 4 de novembro, 7 dias após o seu desaparecimento, uma equipe especializada da Holanda chegou com drones e equipamentos. A tensão estava no auge. O que eles encontraram não era o que esperavam. Os oficiais forenses haviam coletado todas as roupas encontradas no mato, e os testes, mais tarde, confirmaram que não apenas essas roupas continham o DNA de Sofia, mas também o de um indivíduo desconhecido. Isso foi uma pista clara, uma pista que indicava interferência externa, mas também sugeria um motivo. Contudo, como sempre, sem uma correspondência, o caso se fechava novamente em um beco sem saída. Sem corpo, sem avistamento e sem trilhas confirmadas além da garrafa e das roupas, isso era infelizmente um quebra-cabeça sem solução. A mídia local e internacional, que inicialmente se interessara pelo desaparecimento de Sofia, começou a se afastar. Não era uma surpresa. No entanto, o interesse parecia desvanecer à medida que a pressão por questões mais urgentes, como o turismo local, crescia. As autoridades locais, no interesse de preservar a imagem da cidade das atrações turísticas, se inclinavam mais para a ideia de um acidente trágico do que qualquer outra coisa. Alegaram que Sofia provavelmente caiu no Nilo ou foi atacada por um crocodilo ou hipopótamo. Uma explicação simples para um evento que parecia sem explicação. E claro, eles acreditavam que isso se tratava de uma desventura durante uma crise de saúde mental. A família se opôs veementemente a essa explicação. Havia detalhes demais que não se encaixavam. O que aconteceu realmente não parecia coincidir com a narrativa oferecida pelas autoridades. As roupas de Sofia encontradas espalhadas pelo local, o fato de sua roupa íntima ter sido amarrada em um galho a 5 metros de altura em uma árvore, isso não parecia um ataque de crocodilo. Os crocodilos realmente fossem tão inteligentes, todos nós estaríamos em um perigo sério. Havia mais em jogo, e isso estava cada vez mais claro. Meredith, cheia de dor, desesperança e raiva,
ficou em Uganda por semanas após o desaparecimento. Ela fez tudo o que podia, coordenando com a polícia, organizando buscas privadas e falando com qualquer pessoa que pudesse saber algo sobre Sofia. Mas nada parecia aliviar a dor, até mesmo quando ela retornou aos Países Baixos, onde chorou que a busca pela sua filha nunca terminaria. Até hoje, Sofia não foi encontrada. No entanto, sua mãe ainda acredita que, sem nenhuma evidência definitiva, há esperanças. E então começam as teorias. De acidentes a tráfico, várias possibilidades surgem, algumas plausíveis, outras mais improváveis. Mas, com tudo isso em mente, vamos começar com a teoria mais simples. A linha oficial da polícia de Uganda indicava que Sofia provavelmente havia caído acidentalmente no Nilo, talvez agitada ou desorientada. A princípio, essa teoria soa plausível, mas, como sempre, o problema está nos detalhes. Não haviam sinais óbvios na margem do rio, não havia sangue, marcas de arrasto na lama ou qualquer outra evidência de que alguém estivesse caído ali. E se considerarmos que a hipótese envolve um ataque de crocodilo ou hipopótamo, esses animais geralmente são violentos e deixam muitas evidências. Coisas como roupas rasgadas, marcas de mordidas ou até mesmo o chão perturbado poderiam ser facilmente encontrados. E se Sofia realmente tivesse se afogado, o mais natural seria que seu corpo e suas roupas eventualmente aparecessem mais abaixo no rio, especialmente considerando que o rio leva até um lago e não para o oceano. Mas estranhamente nada disso apareceu, nem um único vestígio. O único detalhe que realmente desqualifica essa teoria são as roupas de Sofia. Os sapatos e os shorts de Sofia foram encontrados longe da água, secos, cuidadosamente retirados. E novamente, alguns até estavam em uma árvore. Essas pistas pareciam ter sido colocadas de maneira forçada, como se alguém estivesse tentando encenar algo. Esses tipos de pista, não se encaixam com o comportamento natural do Rio Nilo. Teoria número 2. Será que Sofia poderia ter sido levada por um leão ou uma onça? Murchison Falls tem 100 grandes felinos, e uma pessoa sozinha à noite certamente seria vulnerável. Então, no papel, isso parece se encaixar. Mas, novamente, na prática, as evidências simplesmente não batem. Um ataque desses, geralmente, deixaria um longo rastro de sangue, marcas de arrasto, pegadas e até restos. E, surpreendentemente, as equipes de busca, compostas por dezenas de rastreadores experientes, não encontraram nada. O padrão das roupas também parecia errado. Predadores, ou melhor, os animais, não despem suas presas e certamente não penduram sapatos cuidadosamente nas árvores. Os funcionários do parque consideraram a hipótese por um tempo, mas descartaram quando as evidências não se encaixaram. Teoria 3. Será que Sofia poderia ter tido uma ruptura psicológica repentina ou um episódio maníaco? É verdade que você poderia ler seu comportamento maníaco na manhã anterior como um possível precursor, mas o que realmente fica no ar é a questão: foi realmente um acidente ou um reflexo de algo mais profundo? Curiosamente, isso me lembra um caso que nós ainda iremos abordar aqui no canal, Elisa Lamb, que provavelmente, em um episódio maníaco, escolheu entrar em um tanque de água da chuva. E com base nisso, talvez Sofia quisesse nadar no Rio Nilo. É tecnicamente possível que, em um estado maníaco, ela tenha removido suas roupas, subido em uma árvore, e então nadado no rio antes de perder a força. Se ela realmente tentou incendiar a grama no dia anterior, isso sugere que seu julgamento já estava comprometido. Desvios claros para um território perigoso. Mas, espera, não seria uma surpresa se tudo isso fosse uma tentativa de enfrentar algo mais, algo profundo e talvez inconsciente. E se pensarmos que ela escalou a árvore nua e sem sapatos, isso parece uma receita para o desastre, não? Na prática, isso provavelmente teria resultado em ossos quebrados e sangue deixado para trás. Mas aquela árvore foi minuciosamente examinada. E, estranhamente, nenhum vestígio de sangue foi encontrado. Agora o mais intrigante. Não acredito que Sofia tivesse qualquer intenção de tirar sua própria vida. Ela nunca foi depressiva, sempre positiva, sempre com muito pela frente. Então talvez o que ocorreu foi mais uma questão de se sentir ameaçada. Mas ameaçada por quem? E se depois de ir ao banheiro, Sofia tenha se sentido assustada, entrado em pânico, correu até uma árvore e talvez tenha tirado suas roupas, por calor ou até para marcar um caminho.
Mas o que aconteceu depois, ninguém sabe. Eu ainda acho que essa teoria é um grande exagero. Uma teoria, sim, mas sem sentido. Um enigma sem resposta. Agora, teoria 4. Negligência ou jogo sujo do guia turístico. E aqui, a história vira uma esquina. Eu realmente acredito que essa teoria é válida. E não posso deixar de notar o quanto Michael, o guia, deve ser examinado. Não só ele foi a última pessoa responsável pela segurança de Sophia, como também tomou decisões desastrosas enquanto ela estava vulnerável. Levou-a para Murchison Falls, contrariando conselhos explícitos, reservou acomodações precárias sem medidas de segurança reais, não manteve vigilância suficiente, especialmente naquela noite, considerando o estado de Sophia. E o detalhe mais perturbador, ele não era um guia licenciado. Um erro crasso? Sim. Mas o que existe por trás dessa falha? Negligência pura ou algo mais sombrio? E o pior de tudo, quando o guarda de Kadepo, Nadro, ligou para Michael após ouvir que Sophia estava desaparecida. Michael disse inicialmente que nunca havia entrado em Murchison Falls. Por que mentir? O que ele estava tentando esconder? Pânico? Ou tinha algo a mais? Uma falha de caráter ou uma tentativa de encobrir a verdade? E de repente surge o DNA desconhecido encontrado nas roupas de Sophia. O mais perturbador é que o DNA encontrado não é de Sophia, mas de outra pessoa. Uma pista que não deixa de ser sinistra. O gênero do DNA nunca foi confirmado publicamente, mas se fosse masculino e coincidisse com o de Michael, bem, isso mudaria toda a narrativa. Essa é uma história difícil de engolir, mas claro, o teste de DNA provavelmente o excluiu de ser o culpado, ou, se ele não tivesse sido testado, seria uma história ainda mais intrigante. Agora, pessoalmente, acredito que as roupas foram deixadas para trás de forma deliberada, como uma armação, uma estratégia para confundir a polícia. E os moradores locais mencionaram que um operador não licenciado poderia, de fato, tentar evitar envolvimento policial por razões óbvias. E onde isso nos deixa? Com uma forte evidência de negligência, bandeiras vermelhas e muita especulação. Há sinais de alerta por todos os lados. No entanto, sem uma investigação forense completa e sem um relato consistente de todos os envolvidos, ainda estamos no escuro. As perguntas não param de surgir, e os fatos parecem se entrelaçar, mas de uma maneira que não nos permite uma solução clara. Agora, a teoria mais perturbadora é a de que Sophia foi sequestrada por um estranho. Infelizmente, não podemos descartar a possibilidade mais básica e horrível. Alguém estava lá esperando por ela. Se olharmos o mapa do local novamente, podemos ver que o centro era aberto, sem cercas, e fácil para qualquer pessoa entrar e sair sem ser notada. Guardas, trabalhadores e visitantes passavam sem nenhum tipo de permissão. Então, se Sophia foi ao banheiro e cruzou o caminho com a pessoa errada, ela certamente estaria vulnerável. Embora não haja relatos de gritos, ela poderia muito bem ter sido nocauteada sem aviso. O DNA encontrado nas roupas de Sophia não deixa dúvidas. Ela cruzou o caminho de alguém. E o fato de não ter tido intimidade com ninguém antes de desaparecer levanta questões sobre o motivo de ter DNA estranho encontrado em suas roupas íntimas. Tudo isso indica uma possibilidade muito mais sombria. Mas, sem um corpo, não sabemos o que realmente aconteceu. E isso nos deixa com mais perguntas do que respostas. E mesmo assim, não podemos deixar de nos perguntar: ela foi sequestrada, abusada, morta ou até traficada? Essas teorias são todas possíveis, e os fatos que sustentam podem ser interpretados de várias maneiras. Muitas opiniões sobre esse caso inclinam-se para o jogo sujo, dada a quantidade de pistas deixadas para trás, as escolhas duvidosas de Michael, as lacunas na linha do tempo do grupo e todas as outras inconsistências. Muitas pessoas acreditam que algo mais sombrio está acontecendo. Agora, se você me perguntar, eu pessoalmente acredito que os artigos de evidência mais prejudiciais nesse caso estão todos ao redor daquela árvore. E sim, aqueles sapatos secos, as roupas amarradas como marcadores e, especialmente, o DNA estrangeiro encontrado nas roupas íntimas de Sophia. Isso parece apontar para uma participação de um terceiro, alguém que não deveria estar ali, mas que deixou suas próprias marcas para todos verem. E mesmo se você considerar a ideia de um episódio maníaco, todas essas pistas simplesmente não se encaixam. No final das contas, todas as teorias colapsam em duas possibilidades. Ou Sophia está viva em algum lugar, em silêncio, invisível, ou, infelizmente, ela está morta.
Mas até que alguma nova evidência surja ou as evidências atuais sejam resolvidas, estamos todos no escuro. Recentemente, em julho deste ano, o caso de Sofia foi levado de volta ao tribunal. O guia turístico, Michael, parece estar em grandes apuros, pois não só foi descoberto que ele não possuía a licença necessária, como ainda há muitas perguntas sobre sua negligência naquele dia fatídico. É difícil dizer se isso vai levar a algo concreto, mas por enquanto teremos que esperar. A minha teoria. Sofia estava claramente vulnerável após semanas de imersão em um ambiente novo e desafiador, com um comportamento maníaco que a fez agir de maneira fora do comum, como visto na madrugada do dia 27 de outubro, quando tentou incendiar a grama e bater nos painéis interpretativos. Esse comportamento foi provocado pelo acúmulo de estresse mental e a falta de descanso durante a viagem. Sofia estava em um estado emocional instável, sem saber lidar com o caos mental provocado pela longa estadia e pelas demandas da viagem. Agora, isso não torna uma pessoa que está à beira de uma tragédia pessoal ou suicídio. O que estava em jogo nesse momento era a fragilidade mental exacerbada por uma cultura diferente. Com pessoas e estímulos novos, o fardo de lidar com essa condição sem o devido tratamento. Ela não era uma mulher depressiva, mas uma pessoa com intensidade emocional que se manifestava através de episódios de mania. E um desses episódios poderia ter sido desencadeado pela pressão da viagem e pela falta de suporte emocional adequado. Michael, o guia turístico, ao perceber o estado delicado de Sofia, deveria ter interrompido imediatamente aquela viagem, como recomendado pelas autoridades e pelos outros membros do grupo. Porém, ele optou por seguir em frente. Por quê? É possível que, motivada por razões financeiras, ele tenha decidido levar o grupo ao Parque Nacional Murchison Falls, ignorado o que poderia ser um risco iminente. Sabemos que ele não tinha licença e não era qualificado para lidar com situações de emergência, o que piorou ainda mais a situação. Ao seguir em frente, sem qualquer supervisão de saúde mental ou cuidado adequado, ele criou as condições perfeitas para o desaparecimento de Sofia. Ela estava desorientada, sozinha, no meio de um país desconhecido, com uma condição mental fragilizada e um guia que não tomou nenhuma medida preventiva. Foi um erro fatal não levar Sofia ao hospital, como recomendado pelos seus amigos ou até pelos próprios guardas locais. O que aconteceu naquele último dia de viagem, durante a parada para o banheiro, foi o ponto de virada. Sofia, sentindo-se provavelmente ameaçada ou já em um estado de pânico, correu para o mato em busca de espaço e controle. Em um momento de desespero, subiu na árvore, arrancou as roupas e, como reflexo de sua mente desorganizada, fez aquilo que, sem dúvida, parecia uma tentativa de marcar o caminho ou encontrar uma sensação de liberdade. Seus sapatos cuidadosamente colocados na árvore e as roupas espalhadas indicavam que, muito provavelmente, ela estava tentando criar uma trilha, talvez inconscientemente. A presença do DNA desconhecido nas roupas de Sofia é o que realmente complica essa teoria. A explicação plausível é que, nesse momento de vulnerabilidade, ela encontrou outra pessoa no meio da noite. Michael ou alguém de fora pode ter se aproximado dela, e o DNA encontrado nas roupas íntimas poderia ser sinal de uma interação forçada, ou até de um crime, que envolveu alguém com as intenções menos claras. Minha teoria é que Sofia foi vítima de um crime, e que o desaparecimento foi cuidadosamente encenado para desviar a atenção. O que parecia ser uma fuga espontânea e impulsiva foi, na verdade, o início de uma trama mais sombria envolvendo um guia turístico negligente que sabia que poderia escapar de investigações rápidas devido à falta de provas claras. A teoria de sequestro parece a mais plausível. Talvez Michael ou uma terceira pessoa tenha se aproveitado de uma oportunidade durante o momento de vulnerabilidade de Sofia, sem qualquer explicação válida para o que aconteceu depois. A presença de evidências falsas no local, como roupas estrategicamente posicionadas, faz parecer que houve uma tentativa deliberada de confundir a investigação, criando uma cena que desviasse a atenção de quem realmente era o responsável. Agora, sem um corpo, o caso se torna um emaranhado de teorias. As pistas são sutilmente manipuladas e a família continua em busca de respostas, embora a verdade sobre o que realmente aconteceu com Sofia ainda esteja oculta. Bom, essas são as minhas reflexões sobre o caso de Sofia Coetzer. Mas, e você? O que acha que realmente aconteceu com ela? Eu adoraria ouvir a sua opinião. Será que você concorda com a minha teoria
Ou tem outra ideia em mente? Compartilhe aqui seus pensamentos nos comentários. Vamos conversar sobre isso. Lembre-se, esse aqui é um espaço para troca de ideias e respeito. Então, por favor, mantenha o respeito por todos. Eu quero agradecer de coração a cada um de vocês que ficou até o final desse vídeo. Eu realmente aprecio por você ter dedicado um tempinho de estar aqui com a gente e refletir sobre esse caso. E sim, acho que é isso por hoje. Eu realmente espero que a gente possa continuar essa conversa em breve. Mas, até lá, lembre-se de se cuidar, cuidar de quem você ama e, claro, continuar curioso, porque o mundo está cheio de mistérios esperando por serem desvendados. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchauzinho.